Então, bom dia, pessoal. Obrigado pelo horário de vocês e obrigado pelo convite para a gente conseguir falar um pouquinho. Fiquei bem feliz com o convite da gente poder conversar um pouquinho. Acho que vai ser algo interessante, uma troca de experiências interessantes também. Então, hoje a gente vai falar com a equipe da Facility Corp. E eu queria começar sabendo um pouquinho quem são vocês, um pouquinho. Me fale um pouquinho sobre a história de vocês, o background de vocês, além, talvez, da empresa, para a gente começar. Pode ser um pouquinho, para entender um pouquinho quem são vocês e a gente continuar essa conversa. Pode ser? Pode ser. Ivan, passa as honras. Ai, meu Deus. A Facility Corp é uma empresa, ela foi criada por profissionais que já estão na área há muito tempo, profissionais que atuam na parte da prestação de serviços, de facilities. Com o passar do tempo, a gente foi identificando, você como pai na área, principalmente na parte de engenharia, a gente vai identificando uma grande dificuldade de encontrar profissionais capacitados para prestação de serviço não terceirizado, campo de obra. E a Facility Corp chegou no mercado com a ideia de colocar profissionais mais capacitados, aquela pessoa que vai lá e vai fazer uma pintura diferenciada, deixar o ambiente limpo. A moça da limpeza que está limpando, mas ela já está com o checklist dela do lado, ela já identificou a maçaneta que está solta, o vaso sanitário que está precisando de rejunte, a cadeira que está com o rodízio ruim, está com o braço mole, a lâmpada que está queimada. Isso minimiza muitos custos dentro da operação, porque você não precisa ter uma pessoa de manutenção ali para fazer aquele checklist diário, porque você já está com uma pessoa ali que está treinada e capacitada para identificar isso, então você consegue fazer demandas mais pontuais, né? Então, a gente consegue ratear um profissional de manutenção para várias empresas para atender os chamados específicos. E isso tende a minimizar bastante os gastos. A gente consegue atender consultórios e escritórios pequenos que não teriam como marcar a despesa de um técnico de manutenção presente. O serviço de limpeza também diferenciado, serviço dedicado, serviço de pós-obra. Não pós-obra que juntou entulho e tirou grosso, é um serviço de pós-obra que juntou entulho, descartou correto, fez uma limpeza adequada, desinfecção, tratou um piso, deixou o ambiente com a limpeza. A gente pode até afirmar que uma limpeza fina e impecável. A gente tem depoimento de clientes nossos, de serviços que a gente foi fazer, que eles, no outro dia, quando foram fazer a vistoria da entrega, a doutora virou para a gente e falou assim: nossa, nem parece que vocês estiveram aqui. A clínica está impecável e cheirosa. E a gente passou a noite inteira arrastando fio, quebrando, mexendo com gesso. Então, isso é o resultado de um trabalho. A gente entende que é um trabalho diferenciado, porque você bem sabe que a gente trabalha de facilities. A gente costuma contratar um serviço de pintura, o cara vai lá, pinta a parede, junta a lona dele, vai embora e a sujeira fica. E o nosso serviço é diferenciado, é uma pessoa capacitada, que faz uma pintura mais corporativa, que consegue fazer lixar com um produto com um tipo de material mais específico que não vai demandar pó para a empresa inteira. Então, a ideia da Facility Corp é essa, é entregar um serviço de facilities completo com detalhes. O diferencial da gente prima pelos detalhes. E aí, a gente atua também na parte de gestão condominial, na parte de contratos, a gente faz avaliação de contratos. A gente entra dentro da corporação, avalia todos os contratos dessa empresa, negocia todos os contratos, aplica uma redução de custos dentro daquilo, entende o porquê de cada contrato, consegue identificar o que a gente consegue reduzir. E com os parceiros também a gente consegue atender as demandas para isso. A gente entra, a gente implanta a unidade, a gente estrutura, tem o RH estratégico, faz treinamento, desenvolvimento, escreve políticas, faz o treinamento, aplica as políticas, caminha com as diretrizes para a auditoria, faz toda aquela parte de back-office e apoio e desenvolvimento dessas certificações, que vai da ISO 27000, ISO 9001. Nós temos parceiros que fazem isso e a gente faz toda essa parte de gestão contratual e back-office também para a implantação da estrutura, políticas, essa parte. É um facilities completo, assim, do dia que para mim falar assim, eu preciso montar um escritório lá na Chucrizaidan. Então, a gente vai estudar melhor, vai fazer um estudo geográfico, vai mostrar para você se realmente é ali que vai estar bom para o seu negócio, a gente vai alugar aquele imóvel, a gente vai fazer a reforma, a gente vai mobiliar, a gente vai decorar, vai fazer o copo de apresentação dos
seu escritório, vai contratar a sua equipe, vai treinar a sua equipe, vai desenhar a sua política, vai colocar a sua equipe lá dentro para trabalhar, treinar, política escrita, processos desenhados, aí a gente te entrega a chave aqui, tá pronto, sua equipe é essa. E aí a gente segue nisso fazendo a gestão, na parte de recepção, portaria, limpeza e manutenção. E aí a ideia é caminhar junto com as empresas até o crescimento. Legal, legal. E aí eu queria pegar um gancho só agora para vocês falarem um pouco de cada um de vocês, assim. E aí daqui a pouquinho eu vou tentar exemplificar um porquê que eu quero entender um pouquinho de vocês, saber um pouquinho de vocês, pessoas um pouco atrás, talvez, da empresa também, por favor. Se vocês conseguirem de uma forma, aí fiquem à vontade de se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês também para mim, por favor. Tá bom, então eu vou começar, porque eu só falo mais. Já viu, né? Eu sou a Ivaneide, eu estou na área de facilities há 25 anos. Eu trabalho com facilities há 23 anos, especificamente atuando em facilities. Minha formação é gestão de projetos, conclusão da arquitetura. Estou apaixonada pela área de facilities. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa na vida. Assim, eu faço o que eu faço porque eu gosto de fazer. Aqui, todos nós, hoje, nesse momento, nós trabalhamos em outras corporações e estamos nos organizando para assumir de fato que é a Facility Corp. Eu sempre trabalhei em ramos de empresas de tecnologia e órgãos públicos, e a minha área de especialização para a parte de facilities é gestão contratual de pessoas. Assim. A minha parte é mais para a parte de contratos, pessoas, análise de contratos, riscos. Essa parte é mais comigo. Toda a parte de back-office, de administração, papelada, burocracia, essa é a minha área. Eu cuido mais dessa parte de gestão do olho direto de pessoas, mas mais na parte administrativa. Então, eu me chamo Ilane, né? Eu atuo na área de departamento pessoal e RH. Entro na frente também no processo interno de ISO, né, onde a gente faz o desenho de cada área, financeiro, RH, departamento pessoal. Estou atuando muito hoje na área estratégica do RH, onde a gente vai entrar com a parte de treinamento, lideranças, das lideranças da equipe, né, porque não é só um todo de uma empresa física, a gente também atua na questão da melhoria para o funcionário e empresa. Então, eu atuo mais nessa parte. Legal. Nacional, isso. Bom, meu nome é Kelsen, eu sou coordenador de operações, né? Eu sou formado em segurança privada. E nessa área de facility, eu já estou atuando mais ou menos há 10, 12 anos, por outras corporações, outras experiências. E o que a gente vê, cara, o que o cliente quer, que a gente tem que identificar também, que a Iva falou muito bem aqui, é a questão da qualidade do serviço. O cara que terceiriza uma mão de obra, ele não quer ficar administrando aquela mão de obra. Ele está terceirizando para que alguém faça por ele, faça para ele e entregue o serviço da maneira que ele solicitou. E a maior dificuldade hoje no mercado, que a gente vê em outras empresas focadas nessa área, é que muitas vezes os caras não acompanham de perto as atividades, né? Não tem profissionais competentes, porque o que a gente, pela experiência que eu lido direto com esses colaboradores, a gente entende que se lá na ponta a gente tiver um processo seletivo bem feito, a escolha dos colaboradores muito bem feita, a avaliação, o treinamento desses colaboradores, a motivação para esses colaboradores estarem atuando, a gente consegue sair do outro lado de uma maneira de excelência, né? E a gente consegue atender aquela demanda que a gente criou, aquele projeto que a gente fez, e entregar para o cliente aquilo que ele realmente sonhou, aquilo que ele realmente pensou e imaginou no serviço dele. Então, a minha área é mais essa, é a operação, é cuidar das pessoas, é cuidar diretamente da atividade em si, lá na ponta, dentro do cliente. Tá bom, legal, pessoal. E aí, o porquê que eu pedi também para vocês fazerem, uma das
coisas que hoje, pelo menos, e não faz tanto tempo que eu tenho talvez uma consciência sobre relação cliente-fornecedor, fornecedor-cliente, muitas vezes, é que as pessoas, às vezes, as empresas, às vezes, elas não percebem que elas não se conectam com o cliente. E, às vezes, o não se conectar com o cliente é muito mais fácil eu lembrar da Ivaneide falando sobre qual que é a trajetória dela, o que ela já fez, por onde ela já passou, o que aconteceu ou não aconteceu, do que ela falando da trajetória da empresa, por exemplo, do nome da empresa, as empresas por onde ela já passou, talvez. E às vezes a gente acha que as relações entre clientes e fornecedores é uma relação muito comercial, formal, feita ali, e que não tem essa conexão. E aí eu vou dar um exemplo até da própria área de facilities, por exemplo, quem não já passou por uma empresa que muitas vezes trocam-se várias empresas, mas muitas vezes a Dona Maria da limpeza ou que faz o cafezinho é a que fica há 20 anos, independente da empresa que está por trás dela. Porque a Dona Maria conseguiu se conectar com o cliente ali, com a pessoa que ela lidar, muito mais do que a empresa que estava por trás dela. Então, talvez uma preocupação que muitas das empresas grandes não têm, talvez, uma noção as pessoas gostam de se conectar. A gente se conecta com marcas? Se conecta, mas a gente se conecta muito mais com pessoas. Vamos pegar o exemplo hoje que está muito em voga, é muito mais fácil a gente se conectar com um influenciador, por exemplo, pode ser de qualquer área, e por trás dele ele tem algumas marcas, várias empresas, mas a gente se conecta com esse influenciador do que talvez com uma marca. E existem algumas outras marcas que são muito grandes, que elas apelam justamente para isso, para a gente falar assim, olha, vamos pensar em empresas de cosméticos. Vou perguntar aqui, a gente pode falar o nome de empresas, empresas de cosméticos brasileira. Quais são as 2 ou 3 que vêm primeiro na cabeça quando a gente pergunta? Aí eu vou abrir para vocês falarem um pouquinho. Então, assim, Boticário é uma marca que ela, se você for ver nos comerciais, na comunicação dela, o jeito que eles fazem todo o estudo por trás da questão dos produtos deles, muitas vezes o produto não é o fim que eles estão mostrando. Eles mostram muito mais qual é o desejo das pessoas, então é a conexão com as pessoas, é a conexão com a natureza. Então, como eles se conectam com o ecossistema, e talvez o produto é aquele que ele acaba passando, você sabe o que é, mas é muito mais fácil da gente acabar lembrando. E aí eu percebo muito nas empresas hoje em dia que eles imaginam que as empresas só estão pensando em custos e serviços que estão sendo realizados. Mas muitas vezes quando você consegue se conectar com a pessoa, com o cliente, com quem está contratando, até porque hoje a gente não chegou num nível que um robô contrata uma empresa ou contrata um serviço. Então, são pessoas que estão nos contratando. Quando a gente consegue fazer essa conexão, a gente consegue atingir um outro nível também, que aí o Kelson falou também numa parte da passagem deles, o que os nossos clientes querem. E aí, muitas vezes, quando a gente não consegue fazer essa conexão, muitas vezes, com a empresa, as pessoas e as empresas, elas querem coisas diferentes. Tem empresa que eles, muitas vezes, querem a redução do custo, mas tem outras empresas que eles querem a excelência do serviço e não necessariamente eles abrem mão de pagar um pouquinho mais para conseguir ter um nível de excelência um pouquinho maior. Mas se a gente não consegue ter essa conexão, não consegue entender o que está acontecendo ali, qual que é o perfil desse cliente em específico, realmente vai ser difícil, vai ser uma coisa um pouco padronizada de mercado, que a gente muitas vezes vê que muitas empresas fazem a mesma coisa do mesmo jeito, e talvez com alguns detalhes, e aí não são detalhes que impactam financeiramente, mas sim de relação com o cliente, você consegue ter ganhos maiores, consegue ter
uma manutenção, vamos dizer, do cliente, dos contratos, da parceria por um período muito maior. Uma das coisas que as empresas geralmente mais buscam a empresa ela faz um movimento muito grande para conquistar um cliente. A gente sabe como é difícil conquistar um novo cliente. Só que é muito mais barato você manter esse cliente por 10 anos do que você ter um cliente novo por ano, você ganha um, perde um, ganha um, ao longo dos mesmos 10 anos. Esses 10 anos com um cliente que você conseguiu manter uma relação, ele é muito mais barato financeiramente, em esforço de implantação, em manutenção de como está. Então, faz muito sentido a gente conseguir entender, a gente consegue entender, consegue conectar com o cliente. Eu acho que é um ponto que muitas das empresas não conseguem enxergar hoje em dia ainda. Eles têm uma estrutura, todo mundo vende um pouquinho de eu tenho a expertise, eu tenho a experiência, e só que isso, na verdade, é o beabá, é o básico. Assim, quando a gente está falando de uma terceirização, é justamente porque o cliente entende que esse não é o meu negócio, eu não tenho experiência nisso, então eu vou fazer uma terceirização para uma empresa que conheça, entenda e consiga cuidar disso bem. Isso já é o que a gente está esperando, já é o que o cliente espera numa contratação. Mas quando a gente consegue realmente alinhar com ele e entender de fato o que ele espera, quais são as características do que ele espera, e às vezes clientes são extremamente diferentes, às vezes um espera realmente talvez algo que seja muito padronizado, pode ser o perfil desse cliente. O outro quer algo que seja extremamente inovador, então ele às vezes não está preocupado com a padronização, ele está preocupado em ter coisas diferentes que o mercado ainda não tem. E, em geral, o que eu acabo vendo em grandes empresas, grandes, médias e às vezes pequenas, que talvez elas não enxerguem isso, não enxerguem essa conexão que faz realmente com que as empresas continuem no lugar, ganhem mais clientes, sejam indicadas por outro. Vamos pensar no mercado sem ser o mercado de empresas para empresa, a possibilidade, talvez, da gente mudar de um emprego para o outro, ela é mais fácil ou é mais difícil quando a gente é indicado por alguém? Quando a gente é indicado, muitas vezes, porque a gente criou uma conexão com aquela pessoa começou a ter uma confiança em você e ela viu alguma oportunidade, ela chega para alguém que ela conhece, ela indica você. A sua probabilidade de conseguir essa vaga é 100 vezes maior do que uma outra pessoa que cadastrou o currículo ali por si só. Do mesmo jeito que muitas vezes com empresas, às vezes a gente pode estar no mercado há muito tempo, tem algumas empresas que são grandes e muita gente conhece, mas muitas vezes a indicação, porque a gente conectou muito bem com aquela empresa, com aquela pessoa, enfim, faz a gente conseguir disseminar isso de uma forma muito mais exponencial. Vou pegar um exemplo prático meu, há pouco tempo, eu trabalho numa grande instituição financeira, que tem um contrato bem grande, então eu sou responsável pela área de engenharia e manutenção, e quando eu entrei nessa instituição, tinha acabado de ter uma troca do contrato de manutenção a nível Brasil. Eu cheguei literalmente uma guerra, assim. Era uma empresa contra outra, um clima, desculpem o palavreado, mas um clima infernal, assim, para ambas as partes. Para cliente e para fornecedor. Era impossível, era uma guerra, todo mundo se preocupava talvez muito mais com vamos acusar, vamos penalizar um outro, vamos fazer só o que está no contrato, do que efetivamente fazer uma parceria de negócios. E aí, depois de algum tempo, eu falei, eu acho que a gente precisa mudar um pouco como a gente está fazendo isso. Então, essa empresa, dentro dos prédios, elas ficavam num espaço que geralmente é reservado para a equipe de facilities, né? Então, a gente sabe que muitas vezes o mantenedor, o parceiro, acaba ficando naquele cantinho embaixo da escada, depois do 6º subsolo. Eles ficavam ali, minha equipe ficava no ambiente normal, onde a equipe
da instituição fica, e ficava uma coisa muito desconexa, e era uma guerra constante entre ambos. E aí eu falei, pessoal, eu acho que muito das coisas que a gente peca aqui é por causa de comunicação. A gente está falando de duas empresas muito grandes, a gente está falando de profissionais que são muito competentes, então eu não estou questionando a competência dos profissionais de nenhum dos dois lados, mas a gente não se entende. Vamos fazer diferente? A gente vai fazer uma mesa que vai ser uma mesa de trabalho com todas as pessoas que estão envolvidas aqui no processo e elas vão sentar aqui todos os dias. E por que que eu fiz isso? Primeiro porque, assim, nessa guerra que ficava muitas vezes é muito mais fácil eu ser grosso, arrogante e tudo mais com uma pessoa por e-mail ou por telefone do que frente a frente. É muito mais simples eu eu pegar o telefone e com todo respeito ligar para o Kelson, Kelson, você é um incompetente. É muito mais fácil eu fazer isso do que se eu estiver frente a frente com você e falar assim, será que eu vou usar esse mesmo tom? Será que eu vou usar essa mesma forma, vamos dizer, para falar com você se a gente estiver frente a frente, até por respeito também? Isso era um primeiro ponto que eu falei assim, alguns dos ânimos já começam a baixar um pouquinho. O outro é justamente assim, será que a gente está se entendendo para conseguir entender assim, quais são os nossos objetivos em comum? Enquanto a gente está muito distante, o meu objetivo como cliente talvez seja um, o objetivo do parceiro seja um outro, e a gente, ou às vezes é o mesmo objetivo, só que a gente não consegue conectar. Então eu falei, a gente vai ficar frente a frente aqui, ó, todo mundo. Então eu precisei de alguma coisa, eu viro para o lado e falo com a pessoa que é responsável por isso. Eu preciso dar uma informação, a informação ela vai ser para todas as pessoas que estão envolvidas para conseguir descer para as equipes de forma geral. Porque justamente esse refinamento de informações é o que faz, às vezes a gente tem uma brincadeira quando criança, que era o telefone sem fio, né? A gente começa com uma informação e depois de 5 pessoas ela chega outra informação muito diferente na ponta. E às vezes a comunicação corporativa é muito parecido. Porque de qualidade eles reclamam muito, o pessoal de ponta reclama muito, as informações não chegam até eles, é um pouco diferente. Tá? Fiz isso, mandaram fazer desse jeito, nem sempre é o que de fato era para ser. E às vezes e às vezes quando essa comunicação se perde, realmente um tá pedindo A, o outro tá fazendo B, e ninguém entende porque que as coisas não se encaixam. E aí, de fato, pessoal, agora comunicação é clara para todo mundo. Inclusive, talvez olha, eu vou falar sobre RH agora, não vai ser só com uma pessoa, vai ser para todo mundo, porque talvez nesse momento você não esteja totalmente envolvido nesse processo, mas eu quero que você entenda como é a dinâmica do contrato, do que a gente tem de objetivos para conseguir fazer isso. E depois de alguns meses, vamos dizer, a gente melhorou e muito como estava a situação. E talvez e aí eu comecei, e aí num segundo passo eu comecei a ir para essa empresa que é uma grande empresa, e aí lidando talvez com o nível dos vice-presidentes e diretores dessa empresa, agora a gente precisa ter uma comunicação empresarial, vamos dizer, entre empresas mais alinhada, porque na operação aqui, a operação já está se entendendo bem. Agora, vamos tentar se conectar como parceiros realmente, para a gente entender que a gente tem objetivos comuns. Eu, como cliente, digamos, nessa posição, eu, como cliente aqui, eu não estou preocupado em fazer você não ganhar dinheiro. A minha intenção é manter uma operação num nível de hotelaria, digamos assim, refinada, fina, bem feita. E a sua, ao mesmo tempo, ter lucro com essa operação e também fazer isso, ter um nível de serviço perfeito no nível classe A. A gente tem os mesmos objetivos, a gente só precisa fazer essa conexão para conseguir fazer o alinhamento. E às vezes muitas vezes aí que às vezes as empresas acabam se perdendo um pouco. E aí são as comunicações de uma forma geral, aí principalmente para os parceiros de negócio, para os mantenedores, para as empresas prestadoras de serviços, é um pouco mais difícil porque ele tem que manter uma comunicação
uniforme e clara em duas pontas. Tanto com o cliente, para ter realmente entender quais são os objetivos, o que ele quer, quanto com seus colaboradores também, né? Porque às vezes também a gente faz uma conexão muito boa com o nosso cliente, mas com os nossos colaboradores não, fica aquele telefone sem fio também de eu estou fazendo isso porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Não necessariamente é algo que ele entenda, ou que ele tenha clareza, vamos dizer, que ele tem que fazer. E às vezes o que é claro ou que é básico para uma pessoa é completamente diferente do que para outra. Vou pegar o exemplo da pessoa que cuida de recursos humanos. Talvez para ela a questão olha, a pessoa não pode fazer uma carga horária de mais de 2 horas por dia porque a legislação não permite. Vamos dizer, a gente tem problemas de legislação com isso. Mas talvez para o cliente ou para o próprio colaborador não é algo que fique claro para ele. Então, também essa comunicação ela precisa ser muito uniforme. Olha, nós temos esse tipo de operação e eu não posso, por legislação, fazer a pessoa trabalhar 15 horas no mesmo dia. Isso é legislação. Tanto para proteger o colaborador, para proteger a empresa, para proteger o cliente. Só que isso não necessariamente, talvez na cabeça de algumas pessoas é claro. E às vezes quando a gente é especialista em algo e a gente cai numa grande falha, e aí eu vou falar porque eu como engenheiro, às vezes tem algumas coisas que eu lido que para mim são tão básicas que às vezes eu tomo como verdade que isso é básico para todo mundo. E não necessariamente é isso. Então, às vezes, o que eu acabo passando muito para as pessoas o primeiro ponto que a gente precisa fazer, em geral, é entender e fazer uma conexão. O segundo é comunicação. A base de 90% dos resultados que a gente tem, de tudo que a gente tem, é ter uma comunicação muito assertiva. A gente sabe muitas vezes isso, para quem é casado, a gente sabe que eu preciso alinhar direitinho a comunicação, porque se eu falei alguma coisa que não estava de acordo com, ou a minha esposa entendeu de uma forma diferente, vai ser uma briga e muitas vezes assim, a intenção era a mesma, mas alinhar essa comunicação. Então, o que é importante também, eu acredito no seguinte, todo o carinho e dedicação que uma empresa ela pode gerar para o seu cliente, de atenção e tudo mais, o que você está falando é uma questão que pode refletir até na situação de extinguir a empresa que está prestando o serviço. Por quê? A questão da informação ela tem que ser muito bem difundida e dentro da área de comunicação, por exemplo, a comunicação da informação vai ser uma para o cliente, a comunicação da informação vai ser outra para o colaborador, e isso tem que ficar muito claro entre todas as partes. Cara, a situação jurídica trabalhista no Brasil é uma situação que força muito as empresas a fazerem algumas estratégias para poder atender o cliente da maneira que o cliente quer, mas fazer dentro daquilo que é a regra jurídica que exige aquilo. E acaba que, se não há uma informação correta ao colaborador, gera uma insatisfação por parte do colaborador, né? E acaba que, no momento de desligamento da empresa, esse colaborador ele vai buscar apoio jurídico. E por conta, sei lá, de uma situação pequena, a empresa acaba tendo um trabalho muito maior por trás ali dessa questão da jurisprudência trabalhista, do que se tivesse tratado esse assunto lá na ponta, né? Diretamente com o colaborador e diretamente com o cliente. Então, isso que você está falando é basicamente o padrão que deve ter as empresas que têm essa atenção. Tanto com o cliente, que, como você falou, o importante é consolidar. É muito difícil ganhar, é muito complicado ganhar. Mas depois que ganha, o importante é consolidar aquele contrato, manter as organizações se falando, se comunicando, tendo aquela atenção interna das visitas periódicas para acompanhar como está sendo evoluído a atividade, ou para acompanhar alguma observação do cliente que ele queira que melhore em um ponto e outro, preparar a equipe para fazer esse atendimento de maneira excelente também. Então, isso é muito importante. Essa jogada que você fez aí
Eu já vi acontecer em algumas multinacionais que está sendo uma tendência no Brasil, de fato. Juntar todo mundo em uma sala, porque ali toda a comunicação acontece, todo mundo fica a par. E onde tem informação, não tem confusão. Né? Onde há comunicação, não tem aquela confusão. Eu acho que fulano falou isso. Não, foi decidido, a informação que foi passada foi difundida de uma maneira generalizada. E isso é muito importante e que algumas empresas perdem essa essência, essa delicadeza. Cara, o relacionamento é a base de tudo. Eu acredito muito nisso. Para você ouvir, por exemplo, o que o Fábio tem a me dizer para eu poder melhorar a minha operação? O que o Fábio tem a me dizer até também para eu poder crescer ali dentro daquela instituição. Né? Eu entro com um serviço que foi o foco, que foi o objetivo de um contrato, mas ali eu posso evoluir. Ali a gente pode crescer, pode consolidar aquele mercado ali, aquele cliente ali, para uma coisa muito maior, para uma coisa muito mais expansiva. Mas e hoje, às vezes, quando a gente pega, principalmente nesse mercado, às vezes, de facilities, o mercado foi muito para uma tendência de uma empresa só fazendo todos os serviços dentro do mesmo local. E a gente vê que hoje também, assim, existem ainda locais onde você tem empresas diferentes fazendo disciplinas diferentes, como limpeza, segurança, expedição, manutenção, enfim, várias empresas. É muito mais fácil, vamos dizer, você entra em uma dessas disciplinas e consegue ir aumentando. Olha, eu entrei com manutenção. Aí o cliente começou a ter uma confiança em nós, na empresa. Agora eu estou com... Agora vai ter uma concorrência de limpeza, eu vou participar. É muito mais fácil você ir ganhando fatias, estando dentro do jogo, do que ganhar o jogo de fora, sem ter nem entrado no campo ainda, né? Exatamente. Porque às vezes, por exemplo, o cliente tem processos licitatórios, por exemplo. É um erro dos clientes, às vezes, avaliar por preço. Tem que fazer uma avaliação mais apurada. E às vezes a gente vê também muito cliente que ele, às vezes o fiscal do contrato ali, a pessoa que está promovendo aquela licitação, ele fica numa ânsia de fechar e resolver o problema dele. Às vezes ele acaba gerando para si um problema muito maior. Porque é fechar um contrato com uma empresa que veio por preço, mas ele não avaliou a qualidade, né? Por exemplo, tem empresas que o cara quer, além do serviço de limpeza, quer um atendimento de serviço de garçom, por exemplo. De um vinho, vocês podem providenciar essa compra e tal. Então, assim, tudo isso é questão de negociação. E dentro dessas condições, o preço não fala muito. Mas é a qualidade do atendimento, é a parceria que existe, é a conciliação que existe ali entre essas empresas. Isso é muito importante. É o que você falou. O relacionamento é a base do contrato, né? E aí, até pegando isso também como uma lição, as empresas geralmente, quando eles acabam fazendo a terceirização de alguma parte do processo deles, é porque eles não entendem muito daquilo, não querem concentrar muito os esforços naquilo. Por isso eles buscam algumas empresas que são especializadas. E aí, quando ele não tem conhecimento sobre aquilo, ele muitas vezes baliza simplesmente por preço. Exatamente. E às vezes é o que eu falo, e aí a conexão, muitas vezes, que é um longo prazo, talvez, que as empresas, os parceiros podem fazer, olha, eu acabei de perder, talvez, um bid e não fui contratado por vocês para fazer determinada coisa. Só que, vamos fazer uma relação comercial, a gente continua se falando, você continua, talvez, me tendo como um ponto de apoio quando você tiver dúvidas. Se você tiver dúvidas sobre a prestação de alguma coisa, continue contando comigo. Vamos continuar mantendo uma relação. Porque talvez hoje essa empresa ela não conheça sobre aquilo que ela está terceirizando. Mas depois de algum tempo, ela começa a ter problemas, porque ela contratou só por preço. E aí ela vai tentar ir para outra empresa e se
ela tiver as informações ou tiver criado um vínculo com alguma outra empresa, é muito mais fácil de convidar essa empresa para assumir algum contrato ou continuar expandindo. Então, às vezes, a gente vê também que as empresas, elas, nisso, às vezes, elas não fazem uma conexão. Eu vou pegar o exemplo, eu tenho 25 prédios, 25 prédios sobre a minha gestão dentro do Brasil. E dentro desses 25 prédios, eu tenho pelo menos 10 empresas das maiores, tá? Sem contar os contratos são um pouco menores, mas assim, ó, são 10 empresas pulverizadas. E essas 10 empresas, muitas vezes, elas assim, ó, ela cuida de um prédio, por exemplo, em específico, ela tem atuação nacional, ela poderia muito bem me atender em vários outros prédios, e eu falo, ó, vocês têm um canal aberto, me chamem, marquem, vamos conversar para vocês conhecerem as outras operações. E aí eu não estou falando que é porque eu quero tirar uma ou outra. Só que o que acontece, muitas vezes eles não fazem essa conexão. E aí, quando eles vão buscar essa conexão, quando vai ter um bid. Só que se tiver uma dessas empresas que ao longo do caminho se preocupou em falar assim, cara, esse lugar não é atendido por mim, mas eu quero conhecer, quero entender, quero te mostrar algumas soluções que existem, vamos manter um relacionamento, essa empresa tem uma tendência de conhecer o cliente muito melhor e conseguir apresentar uma solução para ele que as demais não vão conseguir fazer. Exatamente. Porque foi frio na negociação, né? Exatamente. Então, manteve uma relação de ganhei, coloquei gente para atuar e tá aí. Na hora de uma renovação ou de algum outro local, aí ele volta. Então, fica aparecendo, sabe aquela pessoa que te pede dinheiro emprestado, quando ele está precisando, enquanto você empresta, você emprestou dinheiro, ele estava ali colado em você. Você emprestou dinheiro, a pessoa some. Aí, quando ela precisar de novo, depois de 2 anos, então, meu amigo, não sei... é exatamente, talvez, a mesma relação que acabe se criando também e que, às vezes, as empresas não enxergam. Então, às vezes, olha, hoje, essa empresa não é um cliente meu. Olha, ela acabou de contratar uma empresa, daqui a 3 anos só que ela vai fazer uma nova concorrência. São 3 anos que você consegue ter contato com ela, entender o que ela quer, entender quais são as necessidades dela, para quando daqui a 3 anos ela tiver, você criou um relacionamento talvez tão bom com ela, você entende tanto do que ela quer, que é muito mais fácil você acabar entrando e se mantendo nesse local, por exemplo. E a gente, geralmente, a gente só se movimenta por 2 situações, o ser humano de forma geral. Ou por medo, dor, ou por prazer. A gente vai fazer as atuações por uma forma ou por outra. Então por que a gente vai para a academia? Ou é pelo prazer de falar, olha, eu vou ter um corpo shape, tanquinho e etc. Ou por uma dor de, eu fui no médico, eu tive um problema muito grave, agora eu preciso me exercitar. E aí, nas relações comerciais, é a mesma situação. As empresas vão agir ou por uma dor, porque tem alguma coisa que está muito ruim ali, ou por um prazer, um desejo de melhorar, de entregar alguma coisa diferente. E aí, pessoal, eu queria falar uma outra coisa, e agora eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque a gente falou bastante também, falar um pouquinho sobre projetos, que, em geral, eu acabo não vendo, muitas vezes, as pessoas... Elas tratam com projetos, trabalham com projetos o tempo todo e muitas vezes não sabem o que estão fazendo ou como fazer. Um projeto, de uma forma geral, é algo que tem um objetivo bem definido e que tem um começo, meio e fim. E muitas vezes a gente tem projetos tão pequenos e que a gente pode atuar dentro da empresa. Então, quando a gente está fazendo a implantação de um contrato, ele pode ser um projeto. Então, você tem um objetivo definido e essa implantação ela tem um começo, meio e fim a ser realizado. E essa eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas que a gente pode fazer para a gente não cair talvez num erro de eu só faço, mas eu não sei o como eu estou fazendo, o porquê eu estou fazendo, onde eu estou chegando e por que eu estou fazendo. Então, às vezes
E aí... no meio desse inteirinho, né? E aí ter um objetivo bem definido. Então, como que a gente define um objetivo? Tem uma metodologia que se chama SMART, que eu acho que ela é bem simples e a gente consegue fazer de forma usual também e utilizar realmente no dia a dia dos projetos que a gente tem, que ela categoriza em algumas coisas como vai ser um objetivo ou como vai ser um projeto. Se ele é específico, então a gente tem detalhado o que é esse projeto, qual que é o objetivo dele. Se ele é mensurável, a gente consegue mensurar, a gente consegue saber o quanto a gente ganha, o quanto a gente investe, enfim. Se ele é específico, mensurável, se ele é alcançável, se ele é atingível. Então, muitas vezes olha, eu consigo implantar um contrato que tenha 1.000 pessoas em 15 dias? Provavelmente não, assim. Agora, eu consigo implantar um contrato de 1.000 pessoas em 3 meses? É possível que sim. Então, se ele é alcançável ou não, se ele é relevante também. Então, se algo não é relevante, ele não mexe nem com a nossa dor e nem com o nosso prazer, digamos assim. Então, se ele não for relevante para a gente, não vai acontecer. E qual que é o tempo que isso vai acontecer? Então, em quanto tempo a gente consegue fazer esse projeto? Para a gente conseguir mensurar, porque ele também só é um projeto se a gente tem uma definição de tempo para ele. Então, isso talvez é uma técnica que às vezes as pessoas não usam, ou só empresas, as pessoas têm uma referência que só lugares muito grandes, empresas muito grandes podem utilizar uma gestão de projetos, implantar uma metodologia com o Smart, por exemplo, e pode ser algo muito mais simples. Pode ser uma folha de caderno que às vezes a gente está anotando ali, só fazendo a estrutura de uma forma adequada. Então, isso eu acho que também é algo que a gente consegue fazer nessa aplicação de projeto e a gente conseguir mensurar de forma adequada também, porque às vezes a gente faz muita coisa. Se a gente não mede tudo que a gente fez, sabe aquelas reflexões do fim do ano de o que eu fiz durante o ano? O que eu entreguei? Talvez a gente tenha feito muita coisa, mas se a gente não mediu, a gente não consegue mensurar. Então, é importantíssimo a gente conseguir ter algumas metodologias, e aí metodologias que ajudem, não que sejam mais uma coisa burocrática a ser realizada também, tá bom? Certo. De fato, assim, a mensuração e a confecção de dados daquilo que você, por exemplo, eu tenho um projeto para 2022. Márcio, beleza, fiz aqui o meu projeto para 2022. No decorrer do 2022, eu não consegui editar ou consolidar ou guardar esses dados para que chegue em dezembro de 2022, eu consiga ter efetivamente e prontamente os detalhes da minha execução durante o ano de 2022. E aí acaba gerando o quê? Aquele tipo de frustração, assim, será que eu fiz certo? Né? Crescemos, que eu acho que a evolução durante o ano, ela sempre acontece. Mas será que eu fiz certo? Onde foi que eu errei? Quais foram os lucros? Quais foram os resultados? O que eu posso melhorar? Porque eu não tenho dado daquilo que aconteceu lá atrás, então eu não sei o que eu posso melhorar para 23. É muito importante essa coleta de dados. Exatamente. Eu estava fazendo até uma sequência de alguns vídeos falando um pouquinho sobre os objetivos de 2022, justamente por isso também. Eu, há algum tempo, assim, venho planejando meus anos, o que eu tenho de objetivos de forma geral para o ano seguinte, por exemplo, e eu vim refinando algumas coisas que funcionam para mim, então eu às vezes eu não tinha objetivo nenhum, então eu chegava e falava, eu pensava em muita coisa que tinha acontecido boa, só que ao mesmo tempo eu falava assim, o que eu entreguei, o que eu evoluí, o que aconteceu comigo? Se eu não tinha uma definição do que eu queria, eu não sei se eu atingi ou não. Comecei a fazer meus objetivos, aí eu fiz um erro pessoal nos primeiros 2 anos que eu coloquei 15 objetivos para o ano. No primeiro ano, eu me perdi no meio do caminho, porque são muitos objetivos. É inviável até você colocar objetivos e aí, assim, que você tenha 15, é muito fácil se perder.
No segundo ano, eu diminui um pouco, mas não diminui tanto. Eu fui para 8 objetivos, achando que, não, menos que isso não dá. Eu tenho que ter 8 objetivos no ano e vai ser... E aí eu atingi 7 objetivos do que eu tinha e não atingi um. Só que esse um era o mais importante para mim. Eu fiquei com uma sensação de que não tinha nada valido a pena, justamente porque eu, de novo, usei muitos objetivos, contratei comigo mesmo muitos objetivos, e eu não tinha deixado claro para mim qual que era a prioridade daquilo. Aí, para o ano passado, eu já estruturei um pouco melhor e coloquei 3 objetivos para o ano. E eu sei que desses 3 objetivos, qual que é o principal, quais os outros 2 são secundários, vamos dizer. Então eu preciso me dedicar para aprender, para atingi-los, mas eu sei qual é o meu objetivo principal do ano. E estou replicando isso para o próximo ano também, porque para mim fez muito sentido. Então, é saber assim, ó, qual é ou quais são os meus 2 ou 3 objetivos para o próximo ano. É isso que eu vou perseguir, para nem me frustrar, vamos dizer, porque talvez eu não tenha atingido algum e não tenha tido clareza, para conseguir dar foco e ter realmente assim, ó, agora eu acordo e já olho para os meus objetivos de 22 e falo, hoje eu tenho que dar pelo menos um passo a mais para esse objetivo desse próximo ano aqui, que são esses 3 aqui. Então, eu tenho clareza do que eu quero atingir, o que eu tenho definido, vamos dizer assim. Uma outra situação também é que podem acontecer que existem 2 extremos com relação a esses objetivos, ou são objetivos muito distantes, então eu falar hoje, em 2022, agora, em 12 meses, eu vou virar bilionário. É um objetivo que é muito distante. É uma coisa que dificilmente se constrói da noite para o dia, ou em um ano. Mas também não dá para eu ter um objetivo que seja uma rotina. Então não, tá bom, eu preciso aumentar minha renda em 3%. É um objetivo que, assim, eu já sei, eu trabalho no CLT, independente do que acontecer, a empresa vai me reajustar em 3%, se não for 1,5%, qualquer outra coisa que eu faça por fora, eu vou conseguir fazer isso. Então, é um objetivo que, na teoria, não é um objetivo. Então, realmente a gente conseguir ter um meio termo, mas, assim, esse objetivo, ele tem que nos desafiar. Ele não pode ser praticamente impossível, mas ele tem que nos desafiar. Porque se a gente só colocar algo que a gente sabe que vai acontecer, a gente não vai conseguir evoluir. Então, uma outra dica que eu também acabei me colocando eu tenho que me desafiar mais. Eu tenho que colocar, vamos dizer, uma cenoura ali na frente e vou correr atrás dela, para realmente me desafiar e conseguir ter um nível maior de entregas. Então, profissionalmente, eu tenho também um objetivo que é muito definido, que eu preciso para o próximo ano. E eu já estou com a cabeça já, assim, qual que é a estrutura, qual que é o meu mapeamento, quais são as minhas metas, quais são os meus passos que eu vou precisar dar para conseguir chegar nisso, quais são as possibilidades. Então, eu começo a entender quais são os riscos que eu tenho no meio do caminho. E riscos, às vezes a gente não tem uma clareza. Risco, a gente sempre só pensa que é alguma coisa ruim, mas riscos, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Então, às vezes na nossa cabeça a gente só pensa que a gente pode ter riscos ruins. E não, vou tentar usar um exemplo aqui com a empresa de vocês. Eu tenho um risco de talvez não conseguir contrato nenhum no próximo ano. Isso é um risco, porque vocês continuam tendo despesas fixas e recorrentes, e se não entra nenhum contrato novo, ele pode ser um risco. Posso ter um plano de ação aqui preparado para mitigar esses riscos. Como eu também posso ter um risco que seja muito positivo. Às vezes eu estou vendendo para alguns clientes, imagino que eu estou implantando operações de 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. Mas e se eu tiver um cliente que fechou comigo 150 pessoas? Ele é um risco positivo, que vai ajudar muito.
Mas se talvez eu não tiver preparado o mínimo de um plano de ação, tá bom. Se eu tenho que implantar um contrato que ele seja geralmente maior do que o que eu costumo implantar, quais são as opções que eu tenho? Como eu consigo realmente, assim, ó, como eu busco pessoas, eu já tenho pessoas treinadas, eu já estou prospectando no mercado pessoas o tempo todo, eu já tenho, muitas vezes, alguns recursos, eu já desenvolvi um plano de ação para caso isso aconteça também. Então, é a gente avaliar os riscos que a gente tem sobre os nossos objetivos, tanto riscos negativos, mas também riscos positivos, que às vezes a gente acaba não tendo mais ou menos uma visão, a gente sempre olha para riscos como algo negativo. E ao final, vamos dizer, desse projeto também assim como a gente faz a reflexão do fim de ano de eu consegui, não consegui, o que a gente não costuma fazer, mas que seria uma prática muito boa quando a gente faz algum projeto o que eu tive de lição aprendida com esse projeto? O que eu consegui evoluir? O que deu certo? O que não deu certo? O porquê? Porque senão, daqui a algum tempo, pode ser que a gente caia no mesmo erro. Ou quando a gente está falando de uma empresa, vamos imaginar que a empresa de vocês está crescendo, está evoluindo, está desenvolvendo, muitas vezes na implantação de um contrato, a gente teve uma falha. Nossa empresa não registrou aquilo, não fez uma reunião com lições aprendidas, o que deu certo, o que deu errado. A empresa começou a crescer, agora vocês têm mais pessoas na equipe fazendo a empresa acontecer, e aí a pessoa que está implantando um outro contrato, como ela não participou desse contrato anterior, ela vai fazer muitas vezes do jeito dela. E talvez a empresa já tenha aprendido de isso deu certo, isso não deu certo. Experiência, né? Experiência. E aí como essa experiência fica claro para todas as pessoas. Como que a gente registra, deixa disseminado, vamos dizer, algumas experiências e não só, às vezes, na mão de uma única pessoa, que realmente seja disseminado e fique com clareza, porque muitas vezes o Fábio errou e aprendeu dessa vez. Aí o Fábio está de férias, tem uma outra implantação, é a Ivaneide que está fazendo essa implantação, ela não sabe o que eu sofri ou o que eu fiz de bom, ela corre o risco de ter o mesmo erro. Então é importantíssimo a gente fazer no final da implantação de cada projeto o que a gente aprendeu, o que foi positivo, o que talvez não foi tanto e a gente possa corrigir, o que a gente aprendeu com esse projeto. Realmente, a evolução do conhecimento, né? Exatamente. É nítido, a evolução do conhecimento. É aquilo por isso que a gente trabalha muito nessa questão de pessoas que já têm uma experiência, né? Que já conhecem a rotina da atividade. E aí a gente passa a orientação. Então, é muito mais fácil falar para uma pessoa, por exemplo, um mecânico do carro. O cara vai, sei lá, o pintor de carro, o cara vai pintar ali aquele carro. Você chega para ele e fala, eu quero que pinte dessa forma assim, assim, assim. O cara vai saber qual é o procedimento que você está querendo que faça. Então, fica um pouco mais fácil do que você pegar uma pessoa crua, que não tem experiência nenhuma, e você falar, eu quero que seja assim, assim, assim. Cara, 50% a 60% daquela operação que ele vai realizar vai ser da cabeça dele, né? Vai ser daquilo que ele acha que pode ser o certo. E às vezes nem sempre o certo, o que a gente pensa que é certo, é a melhor forma de ser executado e vai alcançar o melhor resultado lá na frente, né? Então, às vezes, fazendo aqui de uma maneira que a pessoa acha assim, não, isso aqui não é o mais adequado de ser feito, mas lá na frente vai ter o retorno daquilo que foi feito de maneira mais adequada para a visão da empresa. Então, por isso que é muito importante absorver colaboradores que já têm também essa experiência, né? Que já conhecem a rotina da atividade daquilo que ele vai executar. Perfeito, assim, né? Experiência por experiência, a gente sabe que a teoria é algo, e é importante você saber a teoria, você consegue refinar alguns conceitos e tudo mais, mas a experiência é outra completamente diferente, né? Então vamos imaginar que a gente aprenda a jogar futebol
lendo um livro. Nunca vai ser a mesma coisa do que a gente indo lá e fazendo, né? Então, e tem algumas etapas, inclusive, né? Uma coisa é a gente aprender lendo um livro. Ó, eu estou lendo um livro aqui, ó, sobre o que é futebol, como funciona, quais são as regras e tudo mais. Outra coisa é eu assistir um jogo. Agora eu comecei a entender mais ou menos como funciona, mas não quer dizer que se eu pisar lá no campo, eu vou jogar bem porque eu li o livro, porque eu assisti alguém fazendo e agora eu faço bem. Então, o entrar em campo, ter a experiência, é o que de fato a gente consegue ir aprendendo, ajustando, fazendo, aprimorando, né? E aí sim, quando a gente está com a experiência, se a gente volta nessa outra ponta, e aí assim, agora eu vou estudar sobre isso, então eu já aprendi como faz, agora eu vou refinar minhas informações, vou estudar mais um pouco sobre isso, é muito válido, né? Aí realmente é um ciclo que é importante. Eu executo, aprendi, entendi o que eu fiz de certo, o que fiz de errado, estudei um pouco sobre isso de novo, volto para executar. Aí a gente consegue ter uma grande evolução, né? Pela sua experiência aí, você conhece, claro, os seus fornecedores e tem esse conhecimento. Na ponta de cá, né, eu também conheço muitos clientes nossos, na ponta de cá, eu não sei se você tem essa mesma dificuldade. Às vezes, quando o comercial, lá em cima, o comercial é o cara que vai vender, o cara que vai analisar o contrato, ele não tem um diálogo direto com o operacional, o cara que vai executar o problema. Cara, essa ponte quebrada gera um transtorno tão grande. Geralmente vende com uma ponte quebrada. Exatamente. Entregar aquilo que o cara, às vezes, tem muita dificuldade em poder atuar. Em relação a isso aí. Assim, ó, isso acontece e acontece muito, assim, em todos os lugares que eu já passei é assim, ó, a gente tem, vamos dizer, duas pontas, uma operação cliente, outra operação parceiro fornecedor. No meio aqui, para fazer essa interligação, a gente tem comercial fornecedor, compras cliente, digamos assim. Às vezes o que acontece muito esses dois que estão aqui para fazer essa conexão, eles têm uma língua, uma linguagem, um entendimento, e as outras duas pontas aqui têm entendimentos completamente diferentes. Então, o que eu geralmente acabo falando e tentando falar, inclusive para os nossos parceiros hoje em dia, muitas vezes cara, você vai vir com um comercial para fazer uma abordagem, alguma coisa, eu, como cliente, eu quero cara de operações aqui. Porque eu já participei, vamos dizer, praticamente de toda essa cadeia. Então, eu já fui o fornecedor operação, eu já fui o fornecedor vendas, eu já fui o fornecedor contratação e eu já fui, aliás, o cliente contratação e o cliente operação. Então, eu falo, eu quero ouvir a empresa como um todo. Então, assim, ó, quando o comercial senta para falar comigo, vem a operação também, para a gente conseguir refinar algumas informações. E como eu também já tenho a experiência do outro lado, eu falo assim, ó, pessoal, isso, na minha visão aqui, funciona, isso não funciona. Isso aqui vocês precisam considerar, porque muitas vezes eu conheço a minha operação aqui, eu sei como funciona. E aí eu não estou falando muitas vezes para o fornecedor, assim, ó, você não tem capacidade disso. Não, eu estou te falando que a forma como eu conheço isso aqui, entenda, ouça o que eu estou falando, porque não vai ser tão simples assim. Então, considere algumas questões aqui para ser feita. Então, muitas vezes, quando eu falo como hoje na visão do cliente, eu sempre falo para a minha equipe peçam para vir o comercial e o operacional, porque eles vão ter que entender e ouvir o que a gente busca. Como parceiro de negócios, eu geralmente falo assim, olha, quando a gente vai até algum local, eu como comercial, eu vou junto com alguém de operações aqui também, para a gente não vender algo que seja muito diferente do esperado e que não tenha, vamos dizer, essa conexão realmente entre expectativa e realidade. E isso é uma das coisas que mais acontece, assim, entre
vendas vende algo e operações está totalmente desconectado e fala assim, ó, cara, isso aqui é inviável de fazer. Isso aqui não dá para fazer. Isso aqui é difícil de fazer, não tem muito como. Então, às vezes, o comercial, e aí pegando um pouquinho, o comercial vendeu um posto de trabalho ali, só um posto de trabalho sem cobertura, sem nada, e que vai trabalhar 11 horas por dia. E aí, às vezes, não é só com a operação que ele não comunicou. Às vezes ele não comunicou com a operação, ele não comunicou com recursos humanos, que falaria assim, olha, a gente não pode ter uma pessoa só trabalhando 11 horas por dia durante 6 dias por semana. Quando você vende isso, você não vai conseguir entregar isso. A gente tem que ter 2 pessoas para fazer isso. E no preço que você colocou, você considerou uma pessoa só. E o seu cliente do outro lado talvez não entenda que um posto de trabalho não é uma pessoa. Ou ele acha que é uma pessoa, mas também, de fato, ele está terceirizando. Muitas vezes ele não entende que uma pessoa só não vai conseguir ter cobertura de almoço. A conta não fecha, vamos dizer. Então, fazer realmente essa conexão e, de fato, também explicar isso para o cliente, muitas vezes, numa negociação de... Existem clientes que, às vezes, eles estão buscando a questão do valor. De fato. Então, não, eu quero uma pessoa só. Tá bom, mas você consegue entender que durante um horário de almoço você não vai ter ninguém executando essa atividade. Que talvez durante as férias de alguém não tenha cobertura do que você está querendo. E isso eu estou te falando como empresa, que é uma coisa que todas as empresas deveriam te sinalizar. Porque hoje talvez a empresa não deixe claro isso para você. Mas na hora do dia a dia é o que vai acontecer. Eles não vão contratar uma pessoa a mais, um custo dobrado, só para cobrir o almoço, se isso não estiver no preço já embutido. É inviável fazer isso. E aí as empresas que muitas vezes falam que dá para executar daqui a 2 meses você pode me ligar e a gente vai conversar para você ver que isso não dá certo. Que isso não acontece. Hein? Eu, pelo menos, por todos os lugares onde eu já passei, isso não funciona, isso não acontece, não dá certo. Só que o cliente lá, como ele não é especialista, ele nunca vai saber disso. Então, muitas vezes conseguir fazer essa conexão. Em muitas empresas, hoje, eles têm um comercial que veio da operação. Em outras, não. Em outras, o comercial e acabou. Às vezes, o comprador também, em alguns momentos, ele veio da operação. Quando não veio, se ele também não tem um link bom com quem é realmente o demandante, acaba dando esse tipo de incoerência na informação. E como a gente consegue, talvez, minimizar isso tendo uma abertura, vamos dizer, conseguindo conectar com o cliente, muitas vezes, para falar, olha, isso acontece dessa forma. Então, isso não é uma coisa só da minha empresa, é de todas. Então, assim, considere isso como sendo algo verdadeiro. Se você está contratando uma pessoa, você não vai ter cobertura. Não tem como ter cobertura. Então, isso eu estou te falando como empresa, assim como os outros deveriam te falar também. Então, caso não falaram, volte com eles e questione isso, que você vai ver que vai acontecer dessa forma. Mas que acontece e acontece muito ainda o que muitas vezes foi contratado e o que é entregue aqui dos 2 lados, né? Tanto operação cliente quanto operação parceiro, fornecedor, fica muito desconectado. Realmente, a experiência que a gente tem aqui, realmente, às vezes tem um camarada que, sei lá, principalmente na área condominial, né? O cara é o administrador ali ou um síndico que não tem tanta experiência com a demanda, né? E acaba pedindo realmente algumas coisas parecidas que a gente sabe que lá no futuro ele vai ter um desgaste para poder continuar aquela situação, aquela demanda. A empresa às vezes coloca um valor que dê para atender aquela situação ali, mas lá na frente não vai rodar. Então, é decidido, é isso que a gente sempre fala.
é sentar e explicar detalhe da operação para o cliente também conhecer e ele também ter essa experiência de como funciona a operação, de como funciona a empresa, de como a empresa trabalha, não somente porque, assim, igual você falou lá no início, vender, na hora de vender, todo mundo vende 1001 maravilhas, mas na hora da execução é que está todo o diferencial da situação. Então, se o cliente conhece os detalhes dessa execução, da operacionalização daquilo que está escrito e os alertas também que a empresa faz para ele, olha, dessa forma que é melhor do que essa, aqui você está pagando menos, ok, beleza, mas aqui você vai pagar mais um pouquinho, mas você não corre um risco futuro. E isso é imprescindível, que é aquilo que a gente faz aqui, para trabalhar junto com o cliente, para construir para o cliente aquilo que ele quer ser atendido, sem ter nenhum risco posterior disso, porque acaba, dependendo da escala, da carga horária que o colaborador tem, no início o colaborador, não, eu vou trabalhar, vou fazer, e etc. Mas posteriormente, a gente sabe que o cara é ser humano e que ele vai acabar se cansando, que ele vai acabar, de uma certa maneira, se desmotivando daquilo, por mais que ele tenha 100% de interesse em entrar no contrato, fazer a atividade, mas lá na frente, por experiência que a gente vai vendo, a gente vê que o cara não vai evoluir. E lá na frente ele vai desmotivar, ele vai cansar, pode até comprometer a empresa na visão disso, porque o que a gente pensa muito? Beleza, tem esse relacionamento entre a gestão da empresa e a gestão do cliente, é um relacionamento bacana. Mas para os funcionários do meu cliente, que não tem esse relacionamento direto com a gestão da empresa, a visão que ele tem ali da representatividade da empresa é o colaborador. O colaborador está motivado, pô, bacana. Esse colaborador é bom e tal, e vai motivar o colaborador também, né? Alguns pensam assim, bacana, a empresa é legal, investe no seu colaborador e etc. Mas quando o colaborador falha, não é o colaborador que erra, né? Poxa, a empresa não é legal, a empresa não é bacana, e acaba dando uma imagem ruim da empresa. E às vezes a gente vai denotar, vai analisar todo o decorrer histórico daquela situação, e a gente vê que o problema está lá no início. O problema está onde foi programado. É aquele negócio que começa com a falha, ele vai seguir com a falha, e lá na frente pode gerar um transtorno maior, né? Com toda certeza, assim, né? E principalmente quando a gente está falando de prestação de serviços, os nossos colaboradores, eles são a empresa, né? Eles são a representação, como que é a reputação da empresa, se é bom, se não é, se ele está feliz ou não está, isso é fato, né? Então, e também quando nasce errado, ele vai seguir errado até o final, vai ter um desgaste, exceto se for algo combinado. Então, assim, olha, temos um risco aqui, ó. Sabemos que não tem cobertura nesse horário. Se está alinhado e todo mundo concorda com isso, ok. Transparência da informação. Exatamente. O foco de apresentação do projeto, né? Envolver todas as áreas, se apresentar e aí vamos finalizar. A gente vai realmente conseguir atingir, entregar esse projeto dessa forma como ele foi vendido, é isso aqui mesmo, a gente vai conseguir, ao longo desse projeto, a sustentação. Sustentar é muito importante, porque às vezes a ideia, a maioria das empresas que a gente costuma ver, eles estão loucos para pegar o cliente, pegam o cliente e enfiam qualquer preço para segurar aquele cliente, colocando lá o primeiro, o segundo, o terceiro, 6 primeiros meses, mandou para uma beleza. E aí depois começa, né? O colaborador cansado, ele protestado, aí vem as férias, e aí ele não tem como são as pautas. E aí você vê que aquele preço que ele colocou lá atrás, para poder segurar aquele cliente, ele não acompanhou a sustentação e ao longo do tempo para perder esse cliente. E o que ela está falando é importantíssimo, porque às vezes o cara, para segurar o cliente, acaba, a verbalização que a gente usa aqui é o seguinte, esguelando a cesta de material, né? E os caras acabam levando a cesta de material como uma parte do lucro do contrato e acaba comprometendo ali a qualidade do material que o colaborador vai executar, acaba comprometendo até nos impostos que incidem sobre o colaborador, de deixar de pagar de garantia.
e etc. Isso vê muito. Isso acontece demais no mercado de Brasília, cara, porque assim, acaba prostituindo o mercado, porque pô, por que o cara conseguiu colocar um preço ali 10% a menos do que eu propus? Eu estou com uma margem de lucro bem enxuta. Como é que esse cara conseguiu fazer isso? Como é que esse cara consegue colocar um valor X de material 50% a menos do meu aqui? Por que esse cara vai usar água e areia para poder lavar? E acaba que essa questão de preço vai acabando puxando para baixo. Né? É uma relação que lá na frente não vai acabar, porque não tem como se sustentar. Por maior que seja a empresa, você não consegue sustentar um ano do contrato duelado, não tem como. Ele vai muito tempo, ele vai tirar o lucro de um para poder sobreviver. Jogada ao longo de um ano, 2 ela não vai se sustentar. Mas hoje, nessa área de especialização de mão de obra, é muito complicado. É prostituído de fato, cliente, é muito importante ter esse contato com você. Então, o cliente ele tem que avaliar todos os detalhes do contrato, todos os detalhes da empresa, fazer visita ir lá no escritório da empresa, conhecer o pessoal, conhecer como é que funciona a estrutura, porque realmente o cara às vezes fala, não, eu quero preço. Ok, beleza, a gente pode trabalhar com preço? Pode, mas aí já sinaliza os problemas que vão ter futuramente e o cara vai ter problema quando ele comprar isso, né? Mas e aí a questão, às vezes, de conseguir fazer uma conexão, às vezes, com o cliente, e aí conseguir usar um pouco de estratégia, inclusive, para o cliente, às vezes, a gente está numa negociação. Ah, não, mas o preço está caro. O que eu mais vejo nas negociações que eu faço, são negociações grandes, às vezes, como cliente, é assim, ó, pessoal, vamos olhar no detalhe, eu quero entender quanto está sendo o salário dos colaboradores que vocês estão colocando. Por quê? De novo, eu estou numa relação que eu quero um trabalho sendo feito e que a empresa de vocês tenha lucro para isso. É uma relação de ganha-ganha. Eu tenho um trabalho bem executado e você é bem remunerado por isso. Então, é jogo aberto. E aí, quando a gente vê que, cara, por que um está cobrando, um exemplo, 5% e o outro está cobrando 1% sobre o percentual para lucro? Esse 1% aqui, ele não sustenta tudo isso que você faz. Então, para mim, como cliente, é assim, ó, esse aqui eu sei que vai me dar dor de cabeça. Tecnicamente, eu estou excluindo ele. E, às vezes, quando eu estava do outro lado, às vezes que eu era o fornecedor, era jogo aberto. Pessoal, olha, eu estou aqui e a transparência é maior do que tudo. Então, ó, o meu custo é esse aqui, ó. Vamos analisar, ó, isso aqui eu não consigo mexer, é imposto. Isso aqui eu não consigo fazer, ó. É isso aqui que eu tenho de lucro. É isso. Agora, se você peça para os outros, muitas vezes, abrirem o quanto está sendo a margem deles, porque aí talvez você vai enxergar, ninguém trabalha de graça. Então, saiba que se esse cara que ele está falando que ele vai fazer por um lucro de 1%, saiba que ele vai deixar de fazer alguma coisa por você, isso é fato. Ele vai ter a margem administrativa dele com 1%, dependendo do Exatamente. Então, às vezes se a gente consegue fazer essa conexão, consegue trabalhar com clientes antes, que às vezes é o que eu falei, às vezes a gente aparece só na hora de uma negociação, um tempo antes, eu vou te mostrar, ó, como que eu funciono, quais são os meus custos, o que eu consigo trazer de inteligência para você, mas muito às claras. Então, é isso que muitas vezes fala assim, cara, o cara está sendo tão transparente comigo, está sendo tão parceiro, que eu tenho confiança em muitas vezes colocar ele para vir cuidar de algum serviço meu também, que é muito importante. E a necessidade de realmente ter esses números na ponta do lápis para conseguir fazer esse comparativo muitas vezes. Então olha, tá bom, talvez você está falando que você precisa de uma pessoa durante um dia inteiro, e na verdade talvez pelo volume que você tenha, você precisa de metade do período para fazer uma atividade. Aí sim, talvez a gente consiga fazer uma negociação de ela vai trabalhar de tal horário a tal horário, e por que eu consigo fazer isso nesse momento? É porque eu vou fazer
vou negociar com você para ela atuar meio período aqui e negocio com outra pessoa que ela vai atuar num outro meio período ali. Aí a conta fecha. Agora, se eu começar a mexer com números que são mirabolantes, você provavelmente, como cliente, vai acabar tendo algum tipo de problema. Show de bola, hein? É isso aí. É uma pena que a gente não tem tanto no mercado pessoas que já estiveram do outro lado e conseguem abrir e receber as empresas com essa visão que você está tendo. É porque você está aí numa grande instituição e dificuldade entrar no pequeno, né? É falta de visão mesmo. Uhum. Mas, pessoal, aí queria agradecer muito o convite de vocês. Fico à disposição para dúvidas, para a gente falar mais um pouco. Vou convidá-los de novo, talvez para outras conversas, com outros temas, talvez, e me coloco à disposição caso vocês queiram tirar mais alguma dúvida, falar mais alguma coisa. Ô, Fábio, eu quero só mesmo agradecer. Bacana demais ter você aqui com a gente. Esse bate-papo para a gente é muito evolutivo. Tem um valor que acho que você não consegue nem imaginar para nós aqui, né? Esse bate-papo é importante porque acaba querendo que a gente tenha uma visão do outro lado e, como a Iva falou, tomara que as empresas... Está acabando esse negócio de licitação por preço. Graças a Deus está acabando porque as empresas estão vendo que não é o caminho certo, né? E isso é muito bom para as empresas competentes, para as empresas sérias, que são, infelizmente, são mínimas nesse mercado. As empresas pequenas são as empresas que conseguem acompanhar dentro do cliente a evolução das atividades. Isso é importantíssimo. Tem empresa grande, uma multinacional, essas empresas que, eu tenho filial em todos os cantos. Cara, quem está na ponta não tem o mesmo coração do que o dono da empresa, do que o cara que construiu, do que o cara que tem amor, que tem paixão por aquilo. Então, assim, já puxando sardinha, né? A empresa pequena é a empresa que consegue acompanhar mais de perto e com muito mais carinho e dedicação ao cliente. E isso que você nos passou hoje foi de uma importância muito elevada. Te agradeço muito aí pelo seu tempo, pela sua fala, pelos suas importantes experiências compartilhadas conosco aqui. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo dia para vocês, viu?